passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos, agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação, eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Mais uma semana começando, né? Ontem tivemos um estudo super especial. Hoje, mais um, assim, que eu tenho certeza que vai mexer com o teu coração. Porque esse assunto, se não mexer com você, tem alguma coisa errada. A gente já vai começar falando sobre saúde familiar. Esse tema que é tão importante, tão relevante, tão necessário para a nossa igreja. Como você já sabe, estamos estudando esses 10 dias, nesses 10 dias de oração. Estamos juntos vivendo momentos muito especiais de entrega, de desafios e também colocando em prática tudo aquilo que estamos aprendendo, mas, sobretudo, entregando a nossa vida nas mãos de Deus, que é por isso que esse programa acontece ao longo de todas as igrejas aqui do Brasil e tem outros lugares também que estão participando desse movimento especial. E eu te convido mais uma vez para abrir teu coração para tudo que a gente vai viver hoje. E só lembrando, eu tenho falado isso ao longo dessa semana, mas para você não se esquecer, o material, a nossa apostila, está disponível no grupo da igreja, tá bom? O pastor Rafael já disponibilizou para você. Se você não tem, manda mensagem para o pastor ou para a Vanessa, que eles encaminham para você. Tem a apostila dos adolescentes, a apostila das crianças e também a apostila dos adultos para você estudar. Não perca a oportunidade de deixar os seus vínculos mais próximos e, principalmente, aproximar a sua vida mais de Jesus. Mas eu não estou aqui sozinha e eu estou muito feliz porque hoje temos a casa cheia, duas pessoas que são muito especiais. Conheci faz pouco tempo, mas tomaram conta do nosso coração por quem são e eu quero contar para você. A biografia é extensa, então vou pedir licença para você para ler quem está aqui comigo.
Estou recebendo eles, o pastor Milton Luiz Pereira de Andrade e a Elvia Viana de Andrade. A Elvia nasceu em Natal, lá no Rio Grande do Norte, enfermeira padrão, com licenciatura em obstetrícia. Atuou pouco como enfermeira, mas trabalhou 16 anos como departamental do Ministério da Mulher, da Criança e da Recepção. E o pastor Milton nasceu em Porto Alegre, aqui pertinho da gente, bacharel em teologia, estudou lá no NASP. Ele também fez mestrado em prática pastoral, mestrado em liderança fora do país, lá na Andrews. Também trabalhou 21 anos como pastor distrital, lá no Mato Grosso e aqui no Rio Grande do Sul. E trabalhou 16 anos como departamental e administrador no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Você já viu que a gente tem um currículo extenso, mas também são pessoas extremamente especiais que têm a missão no coração. E eu tenho o privilégio de estar aqui com eles e quero apresentar para vocês. Boa noite, pastor. Boa noite, Elvia. Que bom receber vocês aqui. Boa noite, Dani. Boa noite você que nos acompanha. É um prazer estar aqui com você e com vocês também. Da mesma forma, sinto-me feliz por estar com vocês neste momento tão especial em que vamos conversar um pouquinho sobre família, sobre o desejo de Deus para a família. Que legal e muito bom receber vocês aqui, porque o tema de hoje é um tema muito gostoso da gente conversar, né? A saúde da família. E eu não sei vocês, mas ao longo desses dias, esses 10 dias, eu fiz um compromisso com Deus. Assim, o Lucas e eu, a gente fez um compromisso para que a gente não perca esses dias, porque por mais que a gente tenha as atividades da igreja e fazendo o programa dos 10 dias, que a gente não perca esse momento nosso, eu e ele, estudando a palavra de Deus. E a gente sempre ouve que a família da igreja faz a diferença, uma família estruturada tem uma relevância muito importante. Mas eu penso na sociedade de hoje, para vocês, o que está acontecendo na nossa geração que parece que as famílias estão cada um no seu canto? Sabe, eu tenho a sensação que você não consegue ver uma família unida, você não consegue ver uma família que tem prazer. O marido e a mulher não têm prazer em estar juntos. Os filhos querem os pais longe. O que está acontecendo na sociedade de hoje que acabou fazendo essa bagunça toda para a gente começar esse assunto de família, para contextualizar esse momento para a gente? Então, Dani, eu costumo dizer que família é um universo. Né? Saúde, a família concentra todos os tipos de saúde que possam existir. Saúde emocional, saúde espiritual, saúde financeira. E tudo já começa por aí, porque são fatores que afetam diretamente a família como um núcleo. Mas o motivo de hoje termos esses desafios na estrutura da família é um conjunto de fatores, né? Fatores naturais de um mundo em que está cada vez mais complexo em termos de imediatismo, de resultados, de metas, de compromissos, fatores de prioridades, né? Fatores espirituais no nosso contexto especificamente. Sim. Nós temos como pano de fundo o grande conflito. E Satanás, ele sabe que a família é uma instituição divina. Sim. E ele, obviamente, vai lutar diretamente contra a família. Então, esses fatores, se eles não forem bem administrados, bem estruturados, bem compreendidos, eles vão causar problemas na família. E é muito triste, porque costumamos ouvir, né, quando se mexe com a família, nós estamos mexendo com muitas pessoas. E, tanto no aspecto da alegria, quanto no aspecto da tristeza. Sim. Também. Né? Então, de uma maneira muito sucinta, a gente vê esse quadro hoje que colabora com esses desafios hoje de família, né? Para que a família não esteja tão saudável como Deus gostaria que estivesse. Sim. E está cada vez mais difícil manter esse padrão, porque justamente hoje em dia não existe mais um padrão, né? Assim, a gente tem o padrão bíblico, a gente sabe, a gente conhece, mas parece que eu não estou muito afim de seguir esse padrão porque porque é complicado. Você tem que abrir mão de alguma coisa, você tem que abrir mão do tempo. Era isso que eu ia falar. Né? Por exemplo, existem esses fatores, não é a vida corrida que todos levamos, como pais, como filhos, tanto crianças como filhos já crescidos, mas há uma palavrinha que eu destaco aqui também, o egoísmo. Porque as minhas vontades vêm primeiro. Sim. Sabe? Então, eu tenho que satisfazer o meu tempo, as minhas coisas. Se der, eu dispenso algum tempinho para a família, para os filhos. E esse egoísmo
leva à ruína. Sim. Né? E a gente está cada vez mais trabalhando intensamente, vivendo intensamente, e justamente a família se perdeu completamente. Mas antes da gente continuar falando sobre esse assunto, e antes da gente ler um texto da Bíblia, eu quero convidar você para fazer uma oração junto com a gente. Pastor, você ora para a gente? Porque nós vamos entrar a fundo, ainda mais na importância, e após a oração, vamos ler um texto que é muito forte, muito necessário, e a gente precisa sair desses 10 dias, sem dúvida nenhuma, com uma transformação de vida completa. A gente precisa urgentemente dar atenção para esses assuntos que estamos abordando, mas principalmente sobre a nossa família. Vamos orar, pastor? Vamos. Senhor nosso Deus, o Senhor é o originador da família, este plano maravilhoso que complementa, que formata o ser humano, a união de um homem, uma mulher, que resulta na procriação, no prazer, no desenvolvimento do cérebro, do intelecto humano, das necessidades emocionais, físicas e, acima de tudo, a construção espiritual. Tudo isso acontece num lar. E nós estamos aqui para pedir o teu auxílio, pois certamente estamos nos direcionando a lares neste momento que vivenciam desafios e que este encontro, esse diálogo possa servir de orientação e venha a ser útil na vida dessas famílias que estão nos acompanhando neste momento. Eu te agradeço por este privilégio e peço-te estas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem. Se você estiver com a sua apostila aí, pode abrir na página 21. Ou você pode pegar a sua Bíblia também, como você preferir, e ler comigo 1 Timóteo 5, versículo 8, que diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Eu achei esse texto muito duro quando eu li. E falando de família, eu gosto muito de falar sobre família, e eu sempre falo isso com muita alegria no meu coração, porque eu vim de um lar, graças a Deus, muito estruturado. Eu sou apaixonada pelos meus pais, a minha irmã, e a gente, obviamente, nós nunca fomos uma família perfeita, mas sempre eles nos deram instrução para que, quando fôssemos construir a nossa vida, quando nos casássemos, que tivéssemos esse vínculo e esse primeiro amor do casamento, e priorizasse a família, sabe? Não mais eles, mas que priorizasse o meu casamento. E, partindo disso, eu queria entender de vocês, porque vocês têm 2 filhos, e vocês podem falar um pouquinho mais deles. Como que, para vocês, funcionou, dentro da casa de vocês, viver com atenção, dando atenção para os filhos, tirando tempo para estudar a palavra de Deus, sendo exemplos que vocês sempre foram. Prova disso são os filhos que vocês têm. Vocês podem contar para a igreja também quem são eles, o que eles fazem, enfim. Mas como que para vocês teve importância, assim, qual foi a importância desse momento, assim, de priorizar diante das agendas corridas, porque vocês tiveram uma vida muito agitada, muito trabalho, muitas funções, e como que no meio de tudo isso vocês conseguiram encaixar tempo para cuidar um do outro e também cuidarem da família de vocês? Bom, eu vou falar um pouquinho, depois a Elvia pode complementar. Em primeiro lugar, Dani, nós tivemos o privilégio de também virmos de uma família bem estruturada. No meu caso, os avós paternos. Eu não tive o privilégio de conhecê-los, mas os avós maternos já tinham princípios cristãos. Uhum. Então, a minha mãe, inclusive, ela estudou aqui nessa instituição, no IACS. E a Elvia também teve esse privilégio. Uhum. Então, mas junto com esse privilégio vem a responsabilidade. No nosso caso, com os nossos filhos, nós temos 2 filhos, como já foi mencionado. O Elton é o mais velho, nasceu no Mato Grosso, em Cuiabá. Numa dessas andanças? Numa dessas aventuras do ministério. E o Denison é o mais novo, nasceu em Porto Alegre. Mas, respondendo, a Elvia colocou aqui a palavra egoísmo e eu citei a palavra prioridade. Então, a gente tem que entender que o casamento, a família, ela tem que ser planejada. Sim.
tudo que vem de Deus é planejado, não é uma desordem, né? Existem filosofias por aí que exaltam a desordem, o não regras, não normas, e Deus é um Deus de ordem, né? Então, quando penso em família, eu tenho que pensar que família significa, em algum momento, abnegação, renúncia, sacrifício, mas a compensação vem, né? A alegria, aquele sacrifício lá de, entre aspas, de dedicar tempo aos filhos na infância, ele vai resultar num bom resultado lá na frente, numa resposta de contentamento para os pais, para a família, e no contexto espiritual para Deus, no caso para a igreja também. Sim. E o texto citado aqui, ele está especificamente dentro de um contexto de liderança espiritual. Querendo ou não, eu sou referência. Como pai, né, como cônjuge, nós somos referência. Nós não temos como dizer assim, eu sou pai, mas meu filho não tem nada a ver com... Não. Inclusive, pesquisas indicam que o adolescente, especificamente, ele não admite hipocrisia. O adolescente, se ele vê que você diz uma coisa como pai, como líder, como pastor, e você faz outra coisa, isso cria um conflito na mente dele e ele, então, acaba te anulando. Ele vai te respeitar, mas ele já vai entender que você não é uma pessoa sincera. Ele já vai te olhar como incoerente. Exatamente. Né? Isso vai criando dificuldade para ele estruturar conceitos lá na frente na vida também. Então, eu coloco assim, a estrutura ela já vem de uma geração para outra, mas, obviamente, nem todos têm essa estrutura, mas eu posso optar. Você mencionou ali que não existem famílias perfeitas, não existe, mas existem maneiras de termos boas famílias. E essas maneiras é que nós temos que buscar. E aqui, essas orientações, esse diálogo aqui, é um meio que a gente tem de discutir um pouquinho para colaborar nesse sentido, né? Tem até dentro dos assuntos que a gente está estudando também, um dos assuntos foi saúde emocional. E aí também tem muito a ver que no nosso tema aqui, diz que a família também pode influenciar na saudável, né, ou não, no desenvolvimento emocional das pessoas. E aí a gente vai pensando que, obviamente, todas essas coisas se ligam, mas vemos que somos um dos países mais ansiosos do mundo. E aí a gente começa a olhar para a nossa sociedade e a gente percebe que é uma sociedade completamente distante da família. E eu falo assim, a gente sofre quando não está perto da família, em muitos momentos. Quando você tem essa estrutura familiar, você fica assim, nossa, mas eu podia estar perto porque é uma coisa prazerosa. E eu já ouvi de outras pessoas, assim, colegas, amigos, mas eu não detesto estar perto da família. É muito triste. Passar o Natal junto, por quê? Assim, momentos que... E isso me dói, porque foi uma estrutura familiar que me deu. Porque nós experimentamos o que é bom, sabe? Com a família ali unida. Eu fico pensando, assim, nossa, foi tão gostoso, sabe? Tão legal ver a casa cheia, a família reunida, vivendo esses momentos. E uma das coisas que a gente aprendeu desde muito pequenas foi principalmente a questão do sábado lá em casa, assim. Meus pais, toda sexta-feira, eu já comentei isso em alguns momentos aqui na igreja, mas todas as sextas-feiras eles separavam um tempo e aí colocavam o colchão do nosso quarto, colocavam na sala e aí juntos estudávamos, fazíamos um culto. Meu pai contava uma história, normalmente era ele quem contava, e aí eles colocavam depois um desenho que a gente gostava muito de assistir juntos. Isso por muitos anos, assim. E até hoje, quando eu vou à casa dos meus pais, normalmente eu falo assim, a gente não vai dormir na sala, não? Para trazer aquela lembrança, aquela boa lembrança. Então, a gente percebe o quanto estar envolvido, o quanto estar perto da família é necessário e importante. E isso vocês sentiram na pele nos filhos de vocês. O resultado da família de vocês, a gente está aqui para mostrar também para as pessoas que dá certo confiar no poder de Deus e guiar a família e ter uma família estruturada. Isso tanto no casamento de vocês podem falar disso também, e do resultado da família, né? Nos filhos, nos netos. Na verdade, eu diria que algumas pessoas dizem que não tem tempo ou que é perda de tempo, mas é um investimento para a vida, sabe? Sim. Essa estrutura, essa base, mesmo que seja desde bebezinhos, contar as historinhas repetitivas do rol do berço, isso tem um cimento, tem uma cola poderosa. Toda pessoa, toda família que experimenta isso e vivencia isso, colhe seus frutos, né? Então, assim, talvez você
seja necessário abrir mão de algumas coisas. Eu não diria do trabalho, porque você precisa se manter, Sim. mas negociar horários e formas, mas não passar por alto. Sim. Porque essas coisas assim que parecem ser tão simples, elas fazem uma diferença para a vida, para o futuro, para a formação, né? Eu complementaria, Dani, você citou 2 itens que faz parte do contexto aqui da lição de hoje. Primeiro, a questão da paternidade. Infelizmente, hoje, o homem ele está tendo uma dificuldade nesse aspecto de não só da sua própria identidade como Sim. homem, e principalmente como pai. Em alguns momentos, o homem ele se sente perdido nessa liderança que ele deveria ter como sacerdote, biblicamente falando, Sim. do lar. A iniciativa espiritual é do pai. Sim. Na ausência, a mãe ou o filho mais velho assume. Mas você citou o exemplo do seu pai, da sua família, eu cito o exemplo meu. Meu pai, ele costumava fazer uma ronda à noite. Nós éramos 6, 3 meninas e 3 meninos. E ele, então, fazia a ronda nas camas, perguntando. Às vezes a gente via que o pai estava se aproximando, colocava a coberta por cima, ele tirava e dizia assim, Para não ver o que está acontecendo. você leu a sua Bíblia hoje? Olha só. Você estudou a sua lição? Então, esse interesse, essa preocupação da parte paterna deve existir. E aí vem o texto de hoje, né? O pai é o líder. Sim. E o segundo aspecto é a questão do tempo. Inclusive, aqui há uma pergunta, e abrange o contexto, entre qualidade e quantidade de tempo. Eu confesso a você, assim, eu li alguns livros sobre isso, alguns autores falam da qualidade, que é importante, e outros falam da quantidade. Eu, particularmente, sou do partido da quantidade, porque nada substitui a ausência do pai, a presença do pai e da mãe junto ao filho, principalmente na primeira infância. Sim. Entendeu? Isso é verdade. Então, hoje, quando uma criança... Nós moramos ali em frente a uma creche. Ali, pelas 6h30 da manhã, a gente começa a ver crianças de colo sendo entregue para as monitoras da creche, e elas ficam ali até às 5h30 da tarde. O dia inteiro. E longe, o pai e né? a mãe saem na corrida ali para trabalhar e tal. Então, como eu mencionei antes, é uma questão de opção, de egoísmo. Às vezes, eu penso Sim. só em mim. É muito melhor eu ter uma vida mais simples. A nossa vida era simples. Meu pai trabalhava em posto de gasolina, mas o nosso lar era muito alegre. Tinha as trovoadas de vez em quando, mas coisa de Sim. irmão, né? Sim. Coisa de irmão. E como você mencionou, é tão bom a família estar junto, como é gostoso esse momento, a gente poder reunir. E isso traz uma identidade para o filho. De vez em quando nós pegávamos nossos filhos nas férias e eu dava um giro. Esse aqui é o tio tal, o primo tal, para eles saber que eles têm uma assessoria familiar, né? E isso faz a diferença. E dá aquele equilíbrio emocional para a criança que na fase adulta ou de jovem vai precisar diante de coisas reais da vida que alguns às vezes não conseguem vencer porque não tiveram essa estrutura familiar, né? Sim. E para vocês, assim, a questão da comunicação? Porque as famílias hoje, e isso a gente pode falar até das famílias da igreja mesmo, existe essa falta de comunicação. Às vezes você... coisas simples, coisas pequenas, às vezes até de um comunicado da igreja, um departamento tal vai fazer um evento e aí o homem não conversa com a mulher, e o filho não sabe, não foi porque não sabia. Comunicação, às vezes, em pequenas coisas e, obviamente, que acabam se tornando em grandes escalas. Como que a comunicação afeta o nosso relacionamento? Eu falo que esses ruídos de comunicação, eles, obviamente, trazem alguns conflitos, né? O Lucas e eu nos casamos em dezembro de 22. Eu, paulista, morei a vida inteira em São Paulo. Ele, gaúcho, morou a vida inteira no Rio Grande do Sul, com exceção quando foi fazer teologia no NASP. E quando nós nos casamos, era engraçado porque algumas palavras que ele usava, eu nunca ouvi falar na vida. Então, às vezes, ele chegava... Gauchês. Então, às vezes, ele chegava assim, amor, eu tô atucanado. Aí eu ficava, será que eu pergunto o que é atucanado? Ou será que... E são ruídos que a gente dá risada e tudo mais, e no nosso contexto eu perguntava, ele esclarecia, às vezes até palavras que eu dizia também, mas ruídos que, se você não tem uma estrutura, e obviamente isso é resolvido, hoje eu sei o que é atucanado, enfim, palavras, mas dentro do dia a dia, às vezes esse ruído de comunicação acaba quebrando
muitas vezes o coração um do outro, dos filhos, machuca. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão, assim, o quanto a comunicação ela é importante, o quanto ela pode, obviamente, levantar uma família e o quanto ela pode afundar uma família também. É muito importante, porque pela fala você se manifesta, né? Você concorda, discorda, pergunta, enfim. Entre o casal, ela é fundamental. E quando envolve filhos, eu creio que as coisas precisam ser esclarecidas de acordo com o nível de compreensão que eles têm. Quando são crianças, né, muito pequenos, as perguntas, a famosa fase dos porquês, né, você realmente deve satisfazer as respostas à medida que eles têm as curiosidades deles. E eu acho que ainda no fator família faz muito sentido a comunicação. Toda família tem suas regras, né? Tem os seus valores, que são comuns a todos, mas tem regras que são familiares. Coisas que são concordadas entre a família. Essas comunicações, esses recados, enfim, eles precisam ser muito claros, porque muitas vezes os pais fazem cobranças e as crianças, adolescentes, enfim, eles não sabem por que estão sendo cobrados, porque eles não sabiam que existia um motivo para ser assim ou não, né? Então, a começar do casal, isso tem que ser muito bem resolvido entre eles, concordado entre eles, e claro também para os filhos, né? Para aqueles que fazem parte da família também. Precisa ficar muito claro para todo mundo, né? Comunicação, Dani, é identificação. E aí entra a oração também. Né? O casal, a família que se comunica com Deus, eles têm mais facilidade de comunicar-se entre si, porque a comunicação ela expressa sinceridade. Existem níveis de comunicação, geralmente a gente fica no raso ali. O nível mais profundo é aquele que você pode ou possa expressar o que você realmente está sentindo sem medo da reação da pessoa que está te ouvindo. Então, assim, muitos filhos às vezes não abrem-se para os pais porque os pais não expressam, não dão essa confiança para o filho. O filho fica com medo, né? E, por outro lado, alguns pais eles falam, mas de uma maneira muito brincalhona, aquele paizão amigo, não é um pai, ele é um amigão do filho, né? Porque algumas vezes o pai vai ter que falar um pouquinho mais sério, com mais firmeza, e esclarecendo para o filho o que ele realmente espera do filho em alguns momentos, em algumas tarefas. E, às vezes, o filho, como a Elva mencionou, não sabe. Ele faz aquilo que ele achou que tinha que fazer e o pai fica bravo, a mãe também, mas as regras, as normas não foram bem elaboradas, né? Então, a comunicação entre o casal e a comunicação com Deus é fundamental para se ter uma boa comunicação com os filhos também. Sim, e eu queria pensar junto com vocês e até esclarecer, assim, pastor, mas para o pastor, por que ou se tem relação? A nossa vida familiar, ela tem relação direta com o meu relacionamento com Deus? Sem dúvida, porque, como eu mencionei, a família ela é uma instituição espiritual. Então, eu preguei aqui alguns dias atrás, e eu repito agora, geralmente os casais eles buscam a solução dos conflitos, dos problemas, em fatores que são periféricos. A questão da comunicação, a questão do preenchimento das necessidades, a questão da sexualidade, a questão das finanças. Por que eu digo que eles são periféricos? Não que eles não sejam importantes. É porque a real causa dos problemas inicia-se com o aspecto espiritual. Então, quanto mais o casal se aproxima de Deus, mais se aproxima um do outro. Então, o casal que não busca em Deus a solução, ele vai partir para um caminho bem mais drástico. E geralmente, eles pulam etapas, não buscam ajudas e parte para a separação. E a separação é traumatizante. Deus não criou, não estabeleceu o casamento para haver uma ruptura. Principalmente quando tem filhos na jogada aí, porque isso traz e provoca traumas para o resto da vida. Se for, dependendo da faixa etária, a criança não se recupera. A gente sabe de casos, por exemplo, nós soubemos de um recentemente,
que a filha ficou hospitalizada pela separação Sim. do pai com a mãe. E era uma filha já adolescente para jovem. Uhum. Então, assim, é muito importante essa questão de eu entender que casamento é uma instituição espiritual. Sim. Tem muito a ver, sim, com a questão de testemunho, de participação na igreja, de vivência da minha fé, a expressão da minha fé, a prática missionária. Sim. Tudo isso faz parte do meu contexto familiar, né? Porque a igreja, ela é um conjunto de famílias, Sim. né? Ela é uma família maior formada por núcleos familiares. Normalmente a gente pensa sempre em separar as esferas da nossa vida, né? Campo profissional, campo familiar. E normalmente a gente não une realmente e pensar o quanto isso é relevante, né? O quanto isso é importante. Eu acho que é fundamental a gente aprender a viver isso em família e apesar das dificuldades, porque a gente enfrenta dificuldades. Sim. E, obviamente, a gente, como nós já citamos aqui, viemos de famílias estruturadas e vivemos isso. E que bom que deu certo, que bom que a gente consegue fazer isso. Mas também é um exercício viver isso diariamente. E como que a gente lida quando os problemas vêm, com as dificuldades? Porque, justamente, eu penso assim, existem muitas famílias que, em qualquer dificuldade, qualquer primeiro momento, qualquer coisa, não, eu casei errado, você não devia ter nascido, você nasceu por acidente, porque muitas pessoas ouvem palavras muito duras e é muito difícil na nossa realidade talvez até compreender, porque fala, como que alguém, né, é capaz de dizer isso? Ou muitas pessoas até que podem estar assistindo a gente agora talvez tenham sido abandonados, talvez tenham sido rejeitados, e como que a gente consegue aprender a lidar com isso? Obviamente ligados ao Senhor Jesus, isso é um fato, mas como que a gente consegue aprender a solucionar problemas dentro de casa? Além da ajuda divina, obviamente, isso é um fato. Sim. Porque existem pessoas que não conseguem enxergar nada além, sabe? Não conseguem mais. Só problema, eu casei errado, meu marido, meu casamento é horrível, meu filho veio e acabou com a minha vida, não consegui terminar minha faculdade. E aí gera todo um conflito em volta de, às vezes, algo que é periférico. E aí entra nesse ponto. Como que a gente lida com isso, pastor? Quando eu menciono periférico, não é que não sejam fatores importantes. Sim, lógico que são. Eu estou falando num contexto religioso, mas como resolver um problema que surge na vida familiar? Primeiro, você tem que ter a humildade de reconhecer que existe um problema. Porque aí vem o egoísmo. Não, nós temos bem, vamos empurrando com a barriga, a gente sabe que não está bem, mas no pensamento está bem. Segundo, o diálogo. Você reconheceu que é um problema, então vamos dialogar sobre o problema. Sim. E buscar as opções de solução. Então, aí entram os fatores. Por exemplo, o meu problema é espiritual, nós não estamos mais fazendo culto, não estamos lendo a Bíblia, não estamos orando mais, não estamos frequentando a igreja. É um problema espiritual, vamos trabalhar isso. O problema é comunicação, a gente não está tendo tempo um para o outro, não nos comunicamos, a nossa casa é um pit stop, a gente só vai ali para dormir, temos que resolver essa questão, quais são as opções, né? Se nós concluirmos que não está sendo suficiente o diálogo, o reconhecimento, eu preciso buscar ajuda profissional. Sim. E nós temos hoje aí conselheiros, nós temos terapeutas, nós temos psicólogos, que são pessoas especializadas, estudadas para tratar desses assuntos específicos. Então, assim, o casal ele tem que ter essa, eu não diria humildade, mas essa grandeza de reconhecer que precisa de ajuda. Esse é um dos maiores problemas, porque a gente não reconhece, a gente tem vergonha, a gente tem medo. Ah, mas o que o pessoal vai dizer? Eu tenho que lutar por aquilo que é meu. Eu conheci um pastor Ataliba Uf, ele dizia assim, um dia eu fui visitá-lo, ele estava meio adoentado, ele disse, pastor, eu estou me cuidando, porque quem gosta de mim sou eu. Eu nunca esqueci essa frase. E a Bíblia fala isso, que eu devo amar as pessoas como a mim mesmo. Né? Eu tenho que me valorizar, porque eu fui criado à imagem de Deus. Sim. Mas, Dani, existe um outro fator que eu mencionei nesse sermão que eu fiz, que é o lá atrás. Alguns assuntos a gente tem que discutir durante o namoro, durante o noivado, para detectar futuros problemas. Né? Um exemplo só. Filhos. Vamos ter filhos? Nós conhecemos casais que se separaram porque um queria ter filho e o outro não queria. E não tiveram essa conversa. E eles não conversaram antes.
num simples diálogo resolveria, que até talvez resultaria no rompimento do relacionamento, mas lá atrás, no namoro, no noivado, que não comprometeria a instituição do casamento. Sim. E isso parece que é um pouco difícil hoje para as pessoas compreenderem, principalmente no contexto pós-moderno, liberalista que temos aí, progressista, enfim. Mas, biblicamente, não. O casamento é uma instituição para a vida toda. Com certeza. E a gente já está encaminhando para o final. E eu queria ler uma frase e depois eu quero ouvir de vocês o que a gente pode fazer na parte prática. Exemplos. A nossa apostila trouxe alguns exemplos, mas acho que é legal também a gente falar o que a gente faz na nossa vida para que até facilite a vida de outras pessoas. E você também que está aí assistindo, coloca nos comentários para a gente poder aprender também, aplicar em casa. É muito importante a gente ouvir a opinião de todas as pessoas. Mas é um texto muito bonito que está lá no Lar Adventista, inclusive recomendo para você que não leu. Esse livro é um livro maravilhoso. A gente decidiu ler antes de casar. Lucas e eu, quando estávamos noivos, colocamos como meta ler o livro, e foi muito importante. Até na parte que fala de como você escolher uma mulher e um homem, ele lia a parte da mulher e eu lia do homem, e a gente ficava assim, será que a gente escolheu certo, brincando um com o outro? Mas é um livro muito importante e muito relevante. Se você puder, se você não leu ainda, tenha o Lar Adventista na sua casa. E é uma citação que diz assim: o lar em que os membros são cristãos, corteses, exerce grande influência para o bem. Outras famílias notarão os resultados alcançados por um lar assim e seguirão o exemplo dado, guardando-o contra as influências satânicas. Como nós podemos eliminar essas influências e como, na parte prática, nós podemos viver uma família saudável, ter uma saúde familiar, que você chega em casa e fala assim, que bom que eu estou em casa, que alegria que eu vou encontrar meu marido, que bom que... Como que a gente pode fazer isso na parte prática? Eu creio que é muito importante, desde pequenininhos, né? Na verdade, a senhora White menciona, inclusive, que no ventre você já deve começar a trabalhar isso. Mas, quando eles nascem ali, as pequenas coisas, em todas as atividades de casa, as responsabilidades adequadas à idade, incutir nas crianças valores e que elas não estão fazendo ou deixando de fazer algo simplesmente por vontade ou não ter vontade. Mas há algo por trás. Exemplo, o culto familiar. Né? Os pequenininhos não sabem ler, então ficam sem culto, tudo bem. Eles vêm na escolinha no sábado e é suficiente. E tá tudo certo. Não é assim. Eles têm um momento deles e é muito prazeroso. Né? Eles têm um momento em que nós abrimos mão do nosso estudo pessoal, devocional, para trabalhar com eles, na idade deles, na faixa etária deles. E ali a gente vai colocando todos os nossos valores na linguagem infantil. Por que a gente não mente? Né? Por que a gente não pega algo que não nos pertence? E com músicas, enfim, adequado à idade. E à medida que eles vão crescendo, eles vêm com as perguntas deles e no nível de compreensão você vai trabalhando isso também. Essa é a prática, essa é a vida, né? Sim. E, menino não, no meu caso eu não tive filhas, né? Mas menino não deve fazer nada em casa, a mãe faz tudo, as meninas que têm que aprender. Não, os meninos têm que aprender também, né? E faz bagunçado quando é criança, mas vai aprimorando à medida que cresce. E eles se tornam responsáveis também. Sim. Você delega também. Né? Então, é uma troca fantástica, sabe? É um investimento, como eu disse antes, para a vida. E é muito gostoso quando você vê esses frutos depois. E aprender a ter responsabilidade também, né? Sim. E aí você consegue olhar e falar assim... E aí a pergunta que normalmente a gente pensa e todo mundo fala, quando Jesus voltar, ele não vai perguntar onde é que está... Quantos mil você ganhava todo mês? As suas posses, o que você fez na vida, qual era o seu título. Ele não vai perguntar nada disso. Ele vai perguntar, cadê os filhos que eu te dei? Cadê a família? Imagina você poder dizer, né? Imagina a Elvia, você poder dizer, falar assim, estão aqui, meus filhos, meus netos, meu esposo. E eu não vejo a hora desse dia chegar. E, obviamente, a gente precisa muito pedir para que o Senhor Jesus esteja com as nossas famílias todos os dias. Vale muito a pena entregar a nossa vida nas mãos de Deus e vale muito a pena entregar a nossa família nas mãos de Deus.
E o resultado a gente não vai ver aqui, mas a gente vai ver lá no céu. Aqui, às vezes, a gente tem um vislumbre, assim, a gente enxerga, que legal que está fazendo alguma coisa, que legal que está vivendo, que legal que está nos princípios, está no caminho, que tem uma família estruturada. Mas a melhor recompensa, com certeza, será o céu. Pastor, recomendações finais. O que a gente pode levar para o coração, como igreja, como família, como cristãos? O que a gente pode fazer pelas nossas famílias para que a gente veja Jesus voltando e que todos nós possamos ir com Ele para o céu? Eu creio, Dani, que algumas pessoas estão dizendo assim, vocês estão muito no quadradinho, que deu tudo certo, que é um sonho, mas a realidade aqui em casa é totalmente diferente. Eu venho de um lar desestruturado, meus pais tinham conflitos, eu não tive toda essa estrutura. Então, eu volto a dizer, a família pertence a Deus. E é em Deus que eu devo buscar a solução dos meus problemas. É em Deus que eu devo me apegar para ter confiança, esperança, para não me desesperar. Em Deus eu tenho forças para controlar as circunstâncias e não ser controlado por elas, né? Mas é uma questão de determinação, de escolhas, de decisão. Deus me deu o livre-arbítrio, então eu tenho que praticar isso. Sim. Eu não posso ficar assim simplesmente lamentando e chafurdando no que deu errado. Eu tenho que me erguer como filho pródigo. A Bíblia diz que ele pensou, né? Olha, quantos funcionários do meu pai lá estão bem, e eu aqui junto com esses porcos, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E a Bíblia diz, e levantando-se foi, quer dizer, ele não só tomou a decisão, ele agiu, né? Então, se você tem alguma dificuldade, alguma luta, procure fazer isso. Detectar o problema, dialogar sobre o problema, tentar buscar soluções entre a família mesmo, no círculo familiar. Se não deu certo, procurar ajuda profissional, sempre resguardado pelo fator espiritual, que é fundamental na estrutura familiar, porque o nosso sonho, eu costumo dizer, o céu vai ser perfeito. De alguma maneira, Deus vai preencher os vazios que talvez a gente vai ter por ausências de pessoas. Mas o céu vai ser melhor, eu digo assim, humanamente, dentro das limitações, se eu estiver lá com a minha família. Amém. Né? Amém. Eu sei que Deus tem tudo para preencher todas as necessidades. Mas aqui entre nós, numa linguagem humana, o céu vai ser melhor se a família estiver completa lá, né? Com certeza, amém, pastor. Pastor, obrigada. Elvio, obrigada. Que bom que vocês aceitaram. A família de vocês é um exemplo, uma referência. Obrigada por vocês serem inspiração para muitas pessoas. Deus seja louvado. Obrigada por vocês sempre terem no coração a missão. E obrigada também por compartilhar com os nossos irmãos a importância de deixar a nossa família estruturada em Deus. E para a gente terminar, um exemplo prático que a gente pode fazer, vou combinar com eles aqui agora, tá bom? O pastor a Eva pode começar a oração e o pastor termina. Sim. E aí depois a gente se despede com os desafios do dia. Combinado? Oremos. Grande Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de conversarmos um pouco acerca do plano maravilhoso que o Senhor estabeleceu lá no Jardim do Éden, com o primeiro casal, com o núcleo da primeira família. Infelizmente, Pai, o pecado e suas consequências têm feito com que as famílias, até os dias de hoje, sofram, chorem e, em muitos casos, sejam desfeitas. Não foi assim que o Senhor imaginou, mas nós nos alegramos, porque mesmo em meio ao caos que vemos no mundo, temos a certeza da presença de Deus. E podemos buscar essa presença não apenas como teus filhos, mas como esposo, esposa, como filhos, como famílias ampliadas. Podemos, Pai, nos dirigir a Ti como nosso amigo, nosso irmão e principalmente nosso Criador, a fim de que o Senhor possa restaurar em nossos lares a Tua vontade, restaurar em nossa vida, principalmente individualmente, a comunicação e a comunhão contigo. Não permita, Pai, que nos distraiamos com as nossas rotinas, com as nossas tarefas, do principal ponto, que é manter comunhão contigo e uns com os outros. E nesse contexto, Senhor,
que naquele glorioso momento em que estivermos vendo Cristo voltando nas nuvens dos céus, possamos poder dizer esta frase: aqui estou, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. Amém. E neste momento eu oro por esses filhos que estão afastados, por esses filhos que tiveram traumas, por esses cônjuges, casais que também sofreram dificuldades na convivência, talvez estejam separados, que através do Teu poder, do Teu Santo Espírito e da busca da parte deles, Senhor, pela solução, pela oração, pela comunhão contigo, que esta família possa ser unida novamente e possa estar unida nesse momento glorioso do retorno de Cristo. Dá-nos esta bênção e que a Tua presença seja real em todos os lares que estão nos acompanhando. Eu te peço no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. 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 Gente querida, você já sabe, nós estamos aqui estudando juntos a Palavra de Deus. E como foi bom estudar juntos esse momento especial, passar um tempinho com pessoas queridas. Você que está aí do outro lado, não esquece. Todos os dias nós temos alguns desafios. E o desafio de hoje, você precisa fazer o culto com a sua família. Hoje ou amanhã cedo, já que agora está um pouquinho mais tarde, talvez alguns já estejam dormindo. Amanhã você pega a sua família, faça o culto familiar e não se esqueça. Coloque sempre primeiro Deus no seu coração, tá bom? Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Até mais. Tchau.